Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais uma entrevista coletiva, um react da coletiva do professor Abel Ferreira. Ontem à noite o Palmeiras venceu o Mirassol por 3-1 de virada, jogo difícil. E o Abel deu um jeito de fazer o time segurar a vitória depois dos 87 minutos. O Palmeiras estava recebendo uma pressão do Mirassol e aí com uma mexida tática do Abel ali na parte final, o Palmeiras não só segurou a pressão do Mirassol, como marcou o terceiro gol. Dessa vez, o Palmeiras arrematou a vitória como deveria. Ele prometeu que ia fazer isso e fez. Parabéns, Abel. Vamos para a coletiva, vamos ver o que foi dito para os repórteres após a vitória da noite de ontem. 3-1 Palmeiras em cima do Mirassol. Boa noite, aqui na terceira fileira. Se a gente pensar na sua escalação titular hoje, do meio para frente, os 6 jogadores de meio de campo e ataque, eles são jogadores que preferencialmente jogam mais por uma faixa central do campo do que alargando o campo, atacando linha de fundo, né? Então eu queria te perguntar se, mesmo considerando que esses jogadores possam taticamente cair para o lado direito, principalmente, se você imagina que essa formação do Palmeiras, com os 3 volantes, com o Rafael Veiga, com o Endrick e Lopes, ela, por característica de jogador, leva o time a tentar jogar de maneira um pouco mais centralizada e menos alargando o campo, menos explorando a largura do campo dos dois lados. Obrigado. Boa pergunta, mas eu, em primeiro lugar, gostava de manifestar a minha solidariedade para com o Fortaleza, os seus jogadores, o seu treinador, todo o staff. Eu, quando vi as imagens, fiquei realmente assustado. Eu acho que estes episódios mancham e de que maneira as coisas boas que o futebol brasileiro tem. E a única coisa que eu peço, se é que eu posso pedir alguma coisa, é que as entidades responsáveis por fazer cumprir, que sejam exemplares, porque sinceramente eu acho que o futebol brasileiro merece, porque tem coisas, como disse, coisas absolutamente extraordinárias, merece que as entidades comecem a tomar medidas exemplares. E pronto, gostaria de começar a minha conferência assim. Em relação Acho que ele vai responder agora a pergunta, mas ele já começa fazendo, de fato, uma menção ao episódio que aconteceu com Fortaleza. Durante a semana, acho que todo mundo sabe o que aconteceu. O ônibus do Fortaleza foi atacado pela torcida do Sport num jogo da Copa do Nordeste, no Recife. Semelhante ao que aconteceu com o Palmeiras em Belo Horizonte, só que não era o ônibus da delegação, era um ônibus secundário ali, onde tinha diretores e tal. Só que a torcida de São Paulo não sabia, atacou. Ônibus do Palmeiras, foi lá, atacou pedra. A torcida do Sport tacou bomba, né? E a bomba explodiu dentro do ônibus. Então os jogadores ficaram muito machucados e realmente cenas assustadoras. E o Abel cobra das autoridades que tomem atitudes exemplares. E tem que ser mesmo. Porque se não coibir, uma hora vai acontecer uma tragédia. Foi muito perto de acontecer uma tragédia esse último episódio. Então, realmente tem que haver uma atitude por parte do poder público. Os responsáveis pela segurança pública são eles que têm que coibir esse tipo de situação com leis e com punições. Então, é isso que o Abel está cobrando e ele está se manifestando como um homem do esporte, um homem que está sujeito a isso também e falando por si, pelo próprio time, Palmeiras, mas também por todos os outros, né? Se ninguém fala nada, alguém tem que falar, né, Abel? Parabéns. A tua pergunta é uma pergunta muito pertinente. Eu, para responder completamente à tua pergunta, tinha que começar no dia em que eu cheguei. Teria de que falar nos 3 anos e meio que passei no Braga, na equipa B do Braga, na equipa de Sporting. Eu sou um treinador que começa a construir as coisas com fundações, com solidez, e depois, conforme
eu vou tendo tempo ou não no clube para implementar as nossas ideias e até para surpreender os adversários, para não estarem sempre à espera da mesma coisa. Começar a acrescentar situações novas, e é verdade o que tu estás a dizer, isso dá-nos duas coisas, dá-nos mais uma rota de ataque, que é poder verticalizar mais o jogo por dentro, ou se quiser jogar o jogo por dentro, e ir por fora também. Temos um Veiga numa meia-direita, temos o Zé na meia-esquerda, o Aníbal e o Rios a poder ajudar a construção de trás, uma forma mais híbrida do Rocha pela direita poder atacar com o Hendrick a flutuar por dentro, quando o Veiga flutua ainda mais por dentro, como nós fizemos. Ontem a gente viu isso muito claramente, quem acompanhou a transmissão do Verdazos percebeu a nossa preocupação com esse tipo de situação. Porque, de fato, quando o Marcos Rocha passou a atacar, e isso aconteceu depois do gol deles, porque o Marcos Rocha estava preso. Então, a partir do gol deles é que o Palmeiras começou a agredir o Mirassol, porque até então não estava conseguindo. Passou a conseguir quando o Marcos Rocha passou a apoiar pela direita. E aí ele fez uma dobradinha com o Hendrick. Então o Marcos Rocha começou a passar por fora e o Hendrick passou a entrar em diagonal e jogar mais perto da área, que é como ele vai fazer mais gols. Mas às vezes acontecia o contrário. O Marcos Rocha entrava por dentro e o Hendrick ficava colado na lateral. Talvez tenha sido isso uma das formas de surpreender o adversário que o Abel está se referindo. Marcos Rocha de atacante. Mas admito que isso me soa tanto quanto um desperdício. Para mim, o Hendrick tem que jogar perto da área. Vai render muito mais do que o Marcos Rocha dentro da área. O fato de você ter o Hendrick ou o Marcos Rocha, você só vai surpreender a quem é o cara que está aqui dentro. Mas é um cara que está ali. E vai ser marcado de uma forma ou outra. Eu prefiro ameaçar o gol adversário com o Hendrick do que com o Marcos Rocha. Mas, enfim, é a ideia do Abel. Se eu entendi bem, né? Vamos ver se ele desenvolve melhor. E dar aqui uma variabilidade diferente à nossa construção para que os adversários não saibam aquilo que nós fazemos. Sabes disso? Nós temos visto muito aqui no Brasil equipas a fazer a construção com lateral baixo, construção a 3, com 5 zagueiros. E eu entendo que nós devemos criar outras alternativas, outras soluções, até porque vocês são inteligentes como eu. Eu sempre vos disse que tem muito a ver com as características dos nossos jogadores. Infelizmente o Dudu está lesionado, infelizmente o Bruno se lesionou. Pontas, temos jogadores com muita juventude, o Estevão que está aí a chegar, o Luís Guilherme que está aí a chegar. O Breno, que quando entra é sempre esta máquina, é um jogador com muito rendimento, e nós não temos esses pontas com essa experiência toda então temos que ajustar às peças que temos. Perdemos um zagueiro agora, o Gomes durante algum tempo, o Veiga está a regressar, mas há aqui duas questões. Uma tem a ver com o upgrade, ou se quiserem a evolução que eu devo fazer à nossa versão, que ela está 9.0, passá-la para 9.5 ou a 10, não sei, vamos ver até onde é que nós conseguimos implementá-la. E também com as características dos nossos jogadores. Dá-nos umas coisas, expõe-nos também muito noutras, ainda para mais jogando assim, sem 3 zagueiros atrás, expõe-nos muito, e acho que vocês devem concordar comigo, pelo menos se não concordam também não há problema nenhum. Acho sinceramente que este Mirassol foi a equipa, desde que nós iniciámos este Paulistão, a equipa que mais dificuldades nos criou. É a sensação que eu fico no final do jogo. Portanto, parabéns ao Mirassol. Até hoje, desde que começou esta época, para mim foi a equipa que mais dificuldade nos criou. Eu sei que eles não têm responsabilidade nenhuma. Eu sei que os jogadores deles jogam... quero já dizer que eu não vou contratar mais ninguém. Já contratámos os jogadores, que fiquem tranquilos, não precisam de dar a vida quando vêm jogar aqui contra o Palmeiras. Calma. Parecem todos são leões contra o Palmeiras. Não vamos contratar mais ninguém, ok? Fiquem calmos, porque começas a ver, os jogadores vão para cima, eles driblam, eles passam para a direita, olham para a esquerda e dizem, que jogadores são estes? São os jogadores do Mirassol, mas chegam aqui e fazem o que outras equipas contra o Palmeiras não conseguem fazer. E isto tem muito a ver com a responsabilidade é zero. Se perder é normal, se ganharmos é bónus. Vamos jogar para fazer aqui um contrato, se calhar, mas quero já dizer que não vamos contratar mais ninguém, está bem? Tá soltinho o Abel, né?
Tá mais sorridente, olha lá o sorrisão dele. E como ele é nerd, né? Versão 9.0, agora eu vou para a versão 9.5, talvez a versão 10.0. É coisa de nerd isso. Mas o conceito é legal, né? O conceito de sempre estar evoluindo o time e não se acomodar com o formato de jogo. Até porque os adversários manjam, com o passar do tempo, a forma como o time a ser batido joga. Então ele tem que estar em constante transformação. Então isso é perfeito. E ele observou bem a questão da vulnerabilidade. Principalmente quando a gente tem um dos responsáveis por fazer a cobertura, que foi o Richard, numa partida taticamente horrorosa, como foi ontem. O Richard ficou devendo ontem na parte tática. Quando o Marcos Rocha partia para o ataque, quem tem que fazer a cobertura ali do lado direito? O Richard. E isso não estava acontecendo. E foi por ali que o Mirassol criou algumas boas chances, principalmente no primeiro tempo. Então, pela conversa do Abel, dá para você ver essas duas coisas, né? Ele está sempre preocupado em surpreender o adversário e não se tornar previsível. Isso é ótimo, né? Não é um cara acomodado, a gente sabe disso. E também ele está atento com essas vulnerabilidades e é para isso que serve o Paulistão. É para pré-temporada, é para detectar as possíveis falhas e arrumar a casa, né? Para quando começar de verdade a temporada. E essa última observação dele aí de, pô, os caras vêm aqui jogar contra a gente e jogam muito. Beleza. Agora quando ele fala assim, não, calma, que nós não vamos mais contratar ninguém. Vocês estão vindo aqui jogando muito para ver se conseguem um contrato com a gente. Calma, Abel. Os caras vêm para jogar com a gente porque sabem que tem um monte de câmera. Não é só para conseguir contrato com o Palmeiras, é para conseguir contratos com qualquer grande equipe. Claro que eles preferem o Palmeiras, é óbvio, mas não é só com o Palmeiras, né? Às vezes, falando desse jeito, dá a entender que ele acha que o Palmeiras é a última bolacha do pacote. E é, na verdade. Mas não é legal ficar falando, né? A gente sabe que o Palmeiras é a última bolacha do pacote. Mas, calma. Abel, boa noite. Pelo menos do Paulistão. Quer dizer, mais ninguém do Campeonato do Paulistão. Queria te ouvir em relação à partida do Everton. Foi um jogador muito criticado ao longo da semana pela falha no jogo contra o Corinthians, no empate. E, obviamente, que a relação do torcedor com o jogador ela é 8 ou 80 quando vem um resultado como o do último domingo aqui na Arena Barueri. Um jogador já experiente como é o Everton, há um trabalho diferente ao longo da semana para você retomar alguma espécie de confiança nesse jogador? Ou o Everton, por tudo que ele já passou aqui com a camisa do Palmeiras, tinha a cabeça tranquila também de que só uma boa exibição, como foi hoje, principalmente no primeiro tempo, levando o Palmeiras com esse empate diante do Mirassol aqui na Arena Barueri, já era o suficiente para retomar essa confiança? Como é que foi feito o trabalho com o Everton também? Obrigado. Boa pergunta. Já da teu colega foi, a tua também é muito boa e eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Primeiro, fico contente porque ele é humano. A ver, parece que o jogador de futebol não erra. Ou que o treinador não erra. Primeiro porque ele é humano, fico contente porque ele erra e eu também erro. E o primeiro a errar sou eu. Segundo, felizmente nós temos um goleiro que nos faz defesas de títulos e faz defesas que nos dá pontos, como ainda foi hoje. E como humano que é, e como melhores jogadores do mundo e goleiros do mundo, de vez em quando mete as suas, como é que eu diz aqui? Os seus frangos, as suas fífias. É humano e disse exata 0-0. Quando ele fez a defesa, por exemplo, hoje, ainda estava 0-0, fez uma grande defesa, como fez, por exemplo, a defesa do penalti, que foi muito importante o ano passado no Botafogo. 0 também lhe disse 0. Portanto, ele sabe que os colegas confiam nele, ele sabe que o treinador confia nele, ele sabe que o Palmeiras confia nele e sabe uma coisa, sabe que o futebol é feito de erros. E eu costumo dizer isto aos jogadores, o mais importante é como é que nós lidamos com os erros. E depois as críticas, meus amigos, é no Brasil, é na China, é na Argentina, é em Espanha, em Portugal. Nós temos que aprender a lidar com as críticas, temos que aprender a lidar com as emoções dos nossos torcedores. E há aqueles que apoiam sempre o seu clube, há aqueles que estão sempre a torcer contra os rivais, são felizes quando os rivais perdem. E há aqueles que têm todo o direito de se manifestarem onde quiserem, e aqui as redes sociais têm um impacto
impacto terrível, não é? Há muitos influencers, há pessoas que fazem vida e fortunas atrás de um telefone, e está certo, o futuro provavelmente caminhará por aí. E quem joga futebol e quem joga no Palmeiras sabe que aqui a responsabilidade é máxima, a pressão é máxima, menos que ganhar por 4 ou 5 não serve, e temos que continuar a ganhar tantos títulos ou mais que o que ganhamos agora. Mas eu estou-lhes sempre a dizer que todas estas expectativas que nós criamos em vocês, nos nossos torcedores, a responsabilidade é deles, não é de mais ninguém. Agora que as aguentem, né? nas costas. Eles que as criaram, agora aguentem-nas. De novo, bem-humorado, né? Os caras jogam muito, aí todo mundo quer que os caras ganhem de 4, 5 todo jogo. Sendo um pouco irônico também, mas com relação ao Everton, né? Toda essa conversa surgiu em torno do Everton. Acho que a observação mais importante que o Abel fez foi quando ele fala que os companheiros confiam nele. Então, quando que é hora de trocar um goleiro? Quando o goleiro está sem confiança, e aí ele começa a ficar com aquele comportamento vacilante toda a jogada, e prejudica a ponto de transmitir essa falta de confiança para a defesa. Então a defesa, quando ela confia no goleiro, a defesa joga tranquila, né? Pô, se eu falhar, tem o goleirão ali atrás que garante. Agora, se a defesa começa a jogar já com medo, tipo, eu não posso falhar porque esse goleiro não pega nada, aí complica. Então, quando ele fala que os companheiros confiam nele, tá tudo certo. Eu vi falha do Everton no gol do Mirassol. Quando a bola chega dentro da pequena área, quando ela tá chegando, o Everton dá um passo, como quem vai sair, aí ele recua. No que ele dá esse vacilo, ele perde a postura de quem vai tentar fazer uma defesa, embora a cabeçada tenha sido defensável. Mas ele deveria ter saído na bola. Ele deveria ter pulado e dividido por cima com o atacante e socado a bola. Até porque, quando o Rodrigo Ferreira cabeceia, ele está quase que abaixado. Ele nem está saltando muito. Então, era a bola do Everton. Mas aí ele mostra que ele não se abalou. E fez 2 grandes defesas ainda no primeiro tempo. Então, a gente volta no que a gente fala. Sempre, todos os dias. Até chato, né? O efeito das redes sociais. Mais uma vez ele menciona que as redes sociais têm um poder terrível. Foram palavras do Abel. E que tem influencers que ganham a vida falando do Palmeiras. Não tem problema nenhum nisso, né? Agora a questão é quem ganha a vida falando no Palmeiras, sendo supostamente palmeirense, só mete o pau, só atrapalha. Isso a gente não faz. Isso aí, nós aqui, nosso canal tá tranquilíssimo, consciência limpíssima. E isso não nos exime de fazer crítica. Eu acabei de criticar o Everton na primeira jogada e vou criticar. Sempre que eu achar que devo criticar. Mas a questão é nunca perder o respeito por esses caras. A gente pode perder o respeito por quem não respeita o Palmeiras. O jogador que rouba o Palmeiras, né? Que corre com aquele trotinho ladrão, se esconde durante o jogo, que tá de sacanagem. Só que esse tipo de jogador, nossa comissão técnica está muito atenta. Quem começa com esse tipo de comportamento, sem comprometimento com o clube, é espirrado. A gente já viu recentemente isso acontecer com vários jogadores. Bons jogadores. Que na hora de mostrar os 100% de comprometimento não correspondem e acabam saindo. Então a gente não precisa ficar com esse tipo de preocupação com essa comissão técnica. Eles estão atentos quanto a isso. Tá? Então xingar o Everton, na hora do jogo, tomar um frango, xinga. Ele tem que estar preparado para isso. Agora, ir na rede social, depois que o jogo acabou, depois que abaixou a fervura, e começar a xingar o cara, fazer campanha contra o cara, é ser ingrato e é ser pouco inteligente. Porque é o cara que garante resultados importantes. Se não fosse ele, o Palmeiras não era campeão brasileiro. Ele pegou aquele pênalti do Tiquinho Soares. Então, gratidão não é isso que vai garantir a permanência dele no time titular,
mas é o que tem que garantir o respeito. Então, quem critica o Everton, que critique com respeito. E isso serve não só para o Everton, mas para todos os jogadores e também para a comissão técnica do Palmeiras. Esses que estão aí. Eles conquistaram isso. Então, a torcida tem que respeitar. Boa noite aqui. Queria que você falasse do primeiro gol. Cruzamento de um zagueiro, que parecia mais um centroavante, né, o Luan. E um gol de um volante parecendo um centroavante. E se me permite uma segunda. O Flaco, né, o ano passado, era um jogador que estava tentando se adaptar. No primeiro tempo me chamou muito a atenção. Ele vai até a linha de fundo para evitar um cruzamento e uma bola perdida no pênalti, ele acreditou até o final. O que o Flaco Lopes está te entregando e o que você tem a falar dele? Olha, o primeiro golo, eu vou explicá-lo, são situações do jogo, um belo cruzamento que passou por cima da zona forte do nosso adversário, que são os dois zagueiros, tem dois zagueiros muito, muito altos. Eu acho que a equipa, eles são o melhor ataque e metade dos golos são feitos em bola parada, pelo menos as últimas informações que me chegaram foram essas. E hoje foi provado isso também, mais uma vez. Mas nós sabemos que é ali que se faz golos. Foi um golo de uma segunda bola de um canto. O Loá fez o que tinha que fazer. Situação de cruzamento num espaço que nós entendemos que devemos meter a bola ali dentro. E um movimento nas costas da defesa do Aníbal, que acabou por fazer um belíssimo golo. Importante, então, ele falando da bola parada, ofensiva, no sentido de que os jogadores do Palmeiras seguem com inteligência buscando espaço dentro da área, principalmente quando você tem duas torres, dois caras muito grandes. O Gazal é alto, o Luiz Otávio é um monstro, o cara deve ter uns 2 metros de altura. Então você tem que procurar os espaços, né? Infiltrar a partir de uma certa distância para que você tenha a chance de conseguir o cabeceio. Foi o que o Aníbal fez. O cruzamento do Luan, maravilhoso, né? Essa qualidade da bola que ele colocou na área para o Aníbal cabecear é espetacular. Com visão, né? Sabendo onde tem que colocar a bola. Na parte defensiva, faltou explicar o que aconteceu no gol dos caras. Eles são muito bons, fazem um monte de gol de bola parada. Mas o motivo para a gente ficar muito atento nisso. E faltou atenção, porque o cara cabeceou abaixado, né? E o Everton também tinha que ter saído. Vamos ver o que ele fala do Flaco. A segunda pergunta era do... o Flaco. Boa pergunta. Sabem, eu no Braga jogava em 4-4-2 e o presidente uma vez chegou à minha beira e disse-me assim: você pode meter lá 5 ou 6 centroavantes, se a bola não chegar lá você não faz um golo. E eu continuei na mesma com os 2 centroavantes, que eu sou, não muito, mas eu um bocadinho teimoso, não muito. Se perguntar à minha mulher ela vai dizer que eu sou muito, mas sou só um bocadinho. E disse aos 2 da frente: eu não vou trocar, mas se os 2 da frente não defender, eu vou sacar um. Isto não há milagres. Já vos disse mais uma vez, uma equipa equilibrada são aquelas equipas que estão mais próximas a ganhar. Vejam agora, por exemplo, um treinador que está na moda, entre aspas, na Europa. Vejam quem é, vejam como é que ele joga e vejam se já viram alguma vez aquilo aqui no Brasil. Só isso que eu... Vejam se alguma vez, há 3 anos, ou há 2, ou há 1, viram alguma coisa parecida aqui no Brasil. Mas eles têm que trabalhar com e sem bola. Hoje em dia, da forma como estas equipas jogam, como estas equipas defrontam o Palmeiras, não dá para descansar as costas. Quando eles quiserem descansar, levanta a placa, vem descansar para o meu lado e eu meto outro fresquinho, que é para dar o melhor que consegue. Portanto, fico feliz porque eles entendem que a nossa responsabilidade é a mesma. Todos atacamos, todos defendemos. Eles têm responsabilidade em fazer golos e os de trás têm responsabilidade em fazer-lhes chegar bem a bola para fazer golos, mas depois, quando temos que defender, o nosso primeiro goleiro são os centroavantes e quando temos que atacar, o nosso primeiro centroavante é o nosso goleiro. É assim que funciona. Então, ele está comentando da disposição do Flaco Lopes de fazer a recomposição defensiva. Isso tem que acontecer com todos. A gente viu o Endrick fazendo isso. A gente viu no final da partida o Breno Lopes, né, com o físico inteiro. Né? Fazia tempo até que ele nem entrava em jogo nenhum. Então entrou inteiraço, recompôs ali o lado direito, acompanhou o lateral esquerdo deles, que foi inclusive o que fez parar os ataques do Mirassol ali pelo setor.
além de ter feito o gol. Então entrou muito bem o Breno Lopes ontem. Então ele está falando disso, desse futebol total que cada um dos jogadores do Palmeiras tem que fazer. E eu acho que faltou isso ontem para um jogador em específico, que foi o Richard Rios. Não que que tenha faltado disposição para ele em fazer tudo isso, mas ele parecia estar destacado do resto taticamente. Ele não estava preenchendo os espaços que eram para ser preenchidos. E o Abel, o que ele menciona é que quem não faz o que eu mando no sentido de não correr, não voltar, não se esforçar para correr os 90 minutos para fazer o que tem que ser feito, aí ele tira. Não foi o caso do Richard. O Richard estava correndo, só que ele estava correndo aquele em barata tonta. Ele estava correndo de forma descoordenada com o resto dos jogadores. Não estava preenchendo os espaços corretamente. Estava mal posicionado. Que não quer dizer que ele não estava se esforçando. Abel, boa noite. Queria falar com relação, ainda à primeira pergunta que você destacou, esse modelo de jogo do Palmeiras implementado hoje. A gente percebeu também que o Endrick, em muitos momentos, ele jogou muito aberto, buscou muita bola, enfrentando mano a mano lateral para trazer essa bola por dentro. Do lado esquerdo, o Piquerez é um lateral que agride muito o sistema defensivo adversário, mas como hoje também trabalhar com o Zé Rafael para ele conseguir, talvez, voltar a mostrar aquilo que ele já fez no Bahia, sendo um meia pela esquerda, um jogador que consegue dar essa profundidade para o lado, com, claro, não a mesma intensidade que o Endrick, que são características diferentes, mas que possa te entregar um modelo diferente para o outro lado. E uma segunda questão relacionada, hoje, acredito que vocês se assustaram quando avisaram, a gente vai ter que entrar por outro lugar, porque a entrada aqui alagou. Imagino que surgiu uma certa preocupação. Falei, se alagou aqui, como é que está o gramado? Qual que foi a reação do elenco? O que o elenco te passou com relação ao gramado aqui, já que infelizmente ainda não há uma previsão certa para o retorno do Allianz Parque? Olha, a primeira pergunta, e vou responder muito rápido à tua pergunta. O Zé tinha uma função, fechar por fora, atacar por dentro. E se os nossos adversários viessem pegar o Aníbal e o Zé, ele ser mais um a vir poder ajudar. Portanto, ele com bola faz as mesmas funções de um segundo volante crescido, se vocês quiserem. Se eu jogar com meio campo 1-2, ele é o 8. Agora, sem bola, sim, tinha uma função de fechar fora. Portanto, fechava fora, atacava por dentro. Ele fez isso melhor ainda na segunda parte do que na primeira. Fizemos ali um ajuste, porque, como vocês sabem, uma coisa é jogar com uma linha de 5 com 3 zagueiros, ou jogar com uma linha de 5 com 2 zagueiros e um lateral, ou 2 laterais, como eu acabei o jogo. Outra coisa é jogar com o Zé de um lado e o Endrick do outro, ter que vir ajudar atrás, é mais difícil. Mas nós queríamos ganhar este jogo. Acho que nos expusemos demais, acho que ficou bem evidente. Isto às vezes querer ser extremamente ofensivo e tapar a cabeça e os pés ao mesmo tempo, nos expomos muito, e acho que nos expusemos muito. Acho que foi, como te disse, acho que foi o adversário que mais dificuldade nos criou, mas eu depois ainda vou analisar, como sempre faço, o jogo e perceber se há sempre aspectos que nós podemos e devemos melhorar, quer seja nos encurtamentos, quer seja aquilo que era o nosso plano de jogo, se estava a ser cumprido ou não. Eu acho que estivemos sempre muito longe da pressão do nosso adversário. Depois, com bola, fomos capazes de, sempre que fomos desmontando o nosso adversário, encontrar os espaços para poder finalizar. Mas o Zé é isso, defende por fora e ataca por dentro, sendo que depois por fora quem ficou responsável por dar essa largura era o Piquerez, com a ajuda sempre de dentro do Zé Rafael, com outra segunda ajuda por trás, ou do Murilo, ou do Aníbal, que jogava mais centro-esquerda. Em relação ao gramado... Imagina se ele não fosse resumido, né? Ele falou que ia responder de forma resumida. Faltaram ajustes, e eu vou insistir. Quem deixou o time exposto, e ele falou, hein? Nós nos expusemos demais. Sim, e isso aconteceu porque o Richard não estava bem posicionado. Aí todo mundo tinha que correr como se estivesse com um a menos. Então, se tinha problema pelo lado esquerdo da defesa, era porque o Aníbal estava preocupado em se posicionar um pouco mais para a direita para cobrir os buracos que o Richard estava deixando. E aí, quando o ataque vinha pelo nosso lado esquerdo, ele demorava um pouco mais para chegar. Então, quando uma peça falha, uma engrenagem falha, a pane é geral. E aí o resultado é esse. Ficamos muito expostos. Eu não vejo problema no Palmeiras se expor
principalmente quando está atrás do placar. Tem que correr mais riscos, ok. Mas ontem esses riscos não foram tão necessários, porque foram resultado da deficiência tática de um jogador. E isso precisa ser corrigido, e o estadual é para isso mesmo. Eu não estou pedindo a cabeça do Rios, eu acho que ele é uma ótima opção para o Palmeiras ter um modelo de jogo completo, porque ele tem todas as ferramentas, tanto ofensivas quanto defensivas. Só estava mal posicionado, só estava desconectado do movimento geral dos jogadores. Então, que ele falou, pô, eu vou assistir o vídeo, eu vou assistir, vou ver de novo o que aconteceu. Então, que ele veja o que aconteceu, e às vezes precisa realmente ver de novo, com outra perspectiva, né, o jogo, para daí chamar os jogadores e falar, ó, isso aqui, ó, você tinha que estar aqui, não ali. Você tinha que estar mais para cá do que mais para lá. E ir ajustando. Para isso que servem esses jogos. Foi uma bela surpresa, é verdade o que tu disseste. Quando vimos as imagens aqui tudo cheio de água, ficámos um pouquinho assustados. Mas também temos que dizer aquilo que é certo. As pessoas, todos os responsáveis, todo o staff que ficaram aqui a trabalhar para recuperar isto foram de uma competência excelente. Quando nós chegámos aqui a água já tinha desaparecido. Fizeram os ajustes que tinham que fazer nas salas, por exemplo, de imprensa, que hoje é outra. No gramado, não sei o que é que fizeram, mas a água foi sumindo. E aqui é o Santo António, o da chuva, como é que chama o Santo da chuva? São Pedro, desculpem lá. São Pedro deu-nos aqui fez tréguas e deixou que houvesse jogo e que os jogadores, apesar de estar o terreno um bocadinho pesado, acho que foi um bom jogo, um jogo aberto, um jogo onde duas equipas queriam ganhar e mais uma vez reforço. Às vezes andamos à procura de bons treinadores, não é? Os dirigentes, é preciso ter coragem para apostar em treinadores assim, e eu acredito que no futuro isso vai acontecer. Bom treinador está aqui, como vos disse, fico contente por poder defrontar treinadores com... Eu acho que ele já está aqui há mais de um ano ou dois no Mirassol. A equipa muito bem trabalhada, parabéns para ele, parabéns para os seus jogadores. É verdade que não tem responsabilidade nenhuma, mas eu gosto quando jogo contra equipas em que nos dão muito trabalho e hoje o Mirassol deu-nos muito trabalho mesmo. Realmente é gostoso quando você ganha de um adversário que te deu trabalho. É mais fácil, é mais legal do que ganhar de um adversário que é fraco. Então ontem o Mirassol valorizou a vitória do Palmeiras. Em relação ao gramado, drenagem muito boa de Barueri, porque estava num estado calamitoso há 2h30 antes do jogo, mais ou menos. Não dava para ter jogo. E rapidamente a drenagem... Rapidamente não. Acho que a seu tempo a drenagem funcionou. Caiu muita água na região de Barueri por volta de 2h. Muita água. Uma chuva realmente daquelas. E alagou a parte interna ali do estádio. Vamos entender a geografia ali, a topografia da região. Para quem conhece, o estádio de Barueri fica no sopé de uma ladeira. Inclusive, aqui as câmeras não pegam, mas tem um morro cheio de casinhas que pega toda a parte, o setor A, que é onde ficam as câmeras de TV, atrás ali, e do lado direito, onde é o Gol Sul do Allianz Parque, onde fica a torcida adversária, quando tem, também é um morro. Né? Então toda a água desse morro escoa para o estádio. E na parte administrativa, né? A parte onde tem todo o aparato administrativo do estádio, os camarotes, a sala de imprensa, e que não é uma sala, enfim, um galpão ali. E alagou, cara. Então você via, antes do jogo, um monte de funcionário do Palmeiras, da Arena Barueri, com os rodos, né? Puxando a água, empurrando a água, tirando a água empoçada ali de dentro do estádio. Eu fiquei com o tênis todo molhado. Não tinha como passar por ali sem
encharcar os pés naquele momento. E a chuva já tinha passado. Mas, com muito trabalho, eles conseguiram tornar a situação minimamente contornável. Os ônibus das delegações, quando chegaram, ainda estava naquela situação problemática, então eles tiveram que alterar ali o roteiro, a rota, né, dos atletas para chegar ao estádio, tiveram que entrar por outro portão, dar uma voltinha ali e tal, porque estava complicado. Estava realmente complicado, muito empoçado, não tinha chance. E o gramado estava muito ruim, mas foi melhorando. A chuva deu uma trégua. Santo Antônio, né? Segundo o Abel, lá em Portugal eles devem chamar de Santo Antônio, que a gente chama de São Pedro. O que tem, né, a chavinha do tempo. E ele deu a trégua e a drenagem funcionou muito bem. Então, teve jogo, né? Isso a Arena Barueri precisa ser elogiado. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. O Endrick hoje atuou bem aberto pela direita, mais do que ele costuma atuar. E principalmente no começo do primeiro tempo. Em dado momento, ele começou a ter muito a companhia do Marcos Rocha, que às vezes chegava pela direita e o Endrick entrava, mas às vezes também o Rocha fazia o movimento por dentro e o Endrick continuava na largura. Essa dobradinha deles foi algo ensaiado? Saiu naturalmente? Não, é fácil. E qual que é a sua avaliação dessa dupla? É assim, tu vês onde é que está o espaço. Né? Onde é que está o espaço? Está dentro ou está fora? Se eu estiver aberto fora, é o Rocha que tem que ir por fora. Se o Endrick estiver fora e aberto dentro, é o Rocha que tem que ir por dentro. Mas se o Veiga estiver nesse espaço dentro, o Rocha tem que ficar por trás. Então, nós fazemos ali 3 jogadores. Então, eu mencionei a forma como eu enxerguei. Quem determina a posição do Endrick é o Rocha. Se o Rocha vai por fora, o Endrick vai por dentro. Se o Rocha vai por dentro, o Endrick permanece por fora. E aí ele acaba de falar, não, mas o Marcos Rocha vai onde tem o espaço. Então quem determina é de fato o Marcos Rocha. E o Endrick fica com a parte mais difícil. Então o Rocha tenta ocupar o espaço que está mais vazio, e aí é da circunstância da jogada. E o Endrick completa. Bom, se ele fechou, eu vou abrir. Se ele abriu, eu vou fechar. E assim a gente tem a ocupação dos espaços. E tem o apoio do Veiga, como está mencionando aí o Abel. Que eu acho que poderia ser o apoio do Rios. Que acho que faz mais sentido. Né? Tá explicado o que está acontecendo. É uma questão de ocupação de espaço. Se eu fosse um treinador de defesa, eu ia atrair o Marcos Rocha para a área e deixar o Endrick fora. Eu fortaleceria o espaço mais externo. O Abel às vezes explica demais, ele não devia explicar tanto. Sendo que temos uma dinâmica de triângulo ofensivo, que é o que passa tem que romper, e ela foi muito bem, mais quando nós tivemos que nós sofremos o golo primeiro, e foi aí que tu notaste mais essa dinâmica e damos ainda mais risco. Depois do primeiro gol deles. O nosso lateral constrói de trás para a frente, neste caso foi o Rocha. Temos que ainda meter mais um jogador na última linha, o Endrick vem para dentro, o Rocha passa por fora, ou o Endrick fica aberto e o Rocha passa por dentro, com o Veiga ainda jogando por trás do Lopes, e é assim que nós temos que fazer. E já treinávamos esta dinâmica o ano passado, fazemos uma coisa diferente, mas eu não vos quero dizer o que é, vamos desafiar a ver isso ao longo do tempo. Fizemos só não uma conta coisa tudo. Diferente, mas sim, dá-nos estas dinâmicas, mas também nos expomos muito. É preciso que os nossos 2 médios de equilíbrio entendam que já temos o Veiga que chega à área, o Zé que chega à área, o Lopes chega à área, o Picarês que chega à área de um lado, o Rocha que chega à área do outro, que ainda foi no último jogo, ainda acabou por fazer um golo. Hoje foi apanhado outra vez fora de jogo, o Rocha fora de jogo, não é? Mas depois temos que equilibrar a manta, não é? Tem que haver aqui um equilíbrio de responsabilidade, ou quando o próprio Murilo se manda para fazer desequilíbrios de trás para a frente, o Aníbal tem que entender que tem que haver ali uma compensação, e o Aníbal também, apesar de ser um jogador fabuloso naquilo que tem a ver com a entrega, com a pressão na bola, a qualidade de jogo, há ali determinadas dinâmicas e princípios defensivos que ele ainda
ainda não os domina bem, mas nós com o tempo vamos ajudá-lo, porque há comportamentos e posicionamentos defensivos, sobretudo dentro da área, que ele tem que os cumprir e vai cumpri-los seguramente com a nossa ajuda. Boa noite, Abel. Tudo bom? Aqui, Pedro Cunha. Deu uma cornetadinha no Aníbal, o Abel, mas com aquela coxambrada, né? Ah, tá chegando agora, ele tá pegando o jeito ainda. E tá certo. Não tá falando nenhuma mentira. Não vou falar de novo do Rios, tá? Mas que bom que ele tá enxergando que ainda há buracos que estão sendo deixados por conta do posicionamento dos jogadores e que isso precisa ser corrigido. Perfeito. Provável Brasil, parabéns pela vitória. Abel, uma das grandes características dessa sua equipe é o poder de reação, né? E ao longo dessa temporada o Palmeiras passou por 4 resultados que não foram os desejados, mas em todas essas ocasiões o time não se deixou abalar pela partida anterior e retornou a campo no jogo seguinte com a vitória. E isso também dá para ser visto individualmente nos jogadores, igual você comentou no Everton, que foi muito criticado na semana passada e hoje fez um jogo importantíssimo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa característica da equipe, como é esse trabalho mental no dia a dia que bate muito com o seu mantra da cabeça fria. Obrigado. Olha, primeiro agradecer aos nossos torcedores porque eles ajudam-me imenso. Eu acho que o nosso gatilho mental é esse. Quando entramos no jogo e sofremos golo, eles começam a cantar a nossa música, a música somos o time do amor, o time da virada. Eu sou ok. Ele adora isso, né? Eu sei que vocês não gostam que isso aconteça muitas vezes, eu também não gosto, mas obrigado pela vossa ajuda e sempre que isso acontecer, ajudem-me porque nós precisamos que vocês cantem essa música, porque acho que lhes acalma o coração e a cabeça e nós vamos atrás do resultado, como ainda foi hoje, virar de 1-0 para 3-1. Somos o time da virada, somos o time do amor. Claro que queremos dilatar e não passar por esses momentos, mas todas as equipas passam, mas nós temos essa força mental, não só porque a Comissão os ajuda, mas sobretudo pela força dos nossos torcedores, que a primeira coisa que fazem quando isso acontece é cantar e se eu posso dizer alguma coisa, é uma palavra que gosto muito, é muito obrigado pelo vosso apoio, mesmo os que estiveram aqui. E espero que isso não aconteça muitas vezes, mas eu não controlo, há golos que acontecem, uns por azelice nossa, outros por mérito do adversário. Asneirice. Mas agradeço muito esse vosso apoio, essa canção que nos ajuda imensamente e podem ter a certeza absoluta que na minha memória e na memória destes jogadores, e acredito que um dia, daqui a 15, 20 anos, esta não vai ser só conhecida pelo time da terceira academia, mas o time da virada e o time do amor. De fato, foi muito importante o comportamento da torcida ontem naqueles 10 minutos. Entre os 14 e os 24, quando a gente estava atrás no placar. E eu admito que eu estava esperando que já começasse a vaia, qualquer jogada errada, os caras enchessem o saco, mas a torcida ficou firme, apoiou. Não sei quanto tempo ia durar isso, mas como o Palmeiras levou 10 minutos para empatar, nesses 10 minutos ainda estava tudo certo. Também tem isso, né? Empatamos rápido. Mas empatamos rápido também por conta desse apoio. Então uma coisa leva a outra. Então, parabéns para a torcida ontem. Teve um papel realmente fundamental. E a pergunta, para completar, do Everton, não é? Era do Everton? Eu falei que essa característica também foi vista hoje no Everton. Mas é aquilo um bocadinho que eu disse ao teu colega. Os jogadores sabem que quando representas instituições do tamanho do Palmeiras, que é o maior campeão do Brasil, quando tu assinas por esta camiseta, tens bónus, coisas e ónus. Vais aumentar o teu contrato, vais dar melhores condições à tua família, mas vais ter responsabilidades. Foi aquilo que eu disse ao teu colega. A exigência e a pressão aumenta. O meu comportamento social fora do Palmeiras, não posso ir a todo lado, fazer o que eu quero, à hora que eu quero, divertir-me da forma que eu quero, não, por isso há as férias, por isso são jogadores de Palmeiras. Tenho que dar um exemplo, porque temos vantagens, e financeiras é uma delas, mas temos coisas que temos que cumprir. Não podemos andar onde queremos, à hora que queremos. Há regras que têm que ser cumpridas. A pressão de quem representa o maior campeão do Brasil, que menos do que o máximo é impossível. Mas também nós sabemos, os jogadores também sabem que vamos errar. E eu sou o primeiro
a estar do lado deles quando eles erram, porque eu sou o primeiro a errar e também sou o primeiro, e eles também sabem que a minha função como treinador é ajudá-los e ajudá-los sobretudo nos momentos mais difíceis. E a única coisa que eles têm que saber de mim é que eu confio neles em todos os momentos e que eu estou para eles aqui em todos os momentos. É como eu faço com as minhas filhas e que eu faço com a minha mulher. Em todos os momentos eu estou lá para eles. É isso que eu faço com os meus jogadores. Eu estou lá para eles em todos os momentos. Não é só quando as coisas correm bem. E eu, por exemplo, gosto muito nos momentos em que eu tenho dificuldade, nos momentos em que eu cometo erros, nos momentos em que eu faço mais substituições, nos momentos em que eu faço mais escolhas, nos momentos que eu erro, porque eu sou ser humano, sabe muito bem ver os meus amigos, as pessoas que gostam de mim, as pessoas que gostam do Palmeiras, estarem ali, como vocês veem, quase todos os dias, chego a estar ali 45 minutos, professor, mais um autógrafo, professor, mais um vídeo, professor, agora é no livro, professor, agora é na camiseta, e estou ali às vezes 45 minutos, só para dar um pouquinho do meu tempo aos torcedores que vão lá dizer vamos para a próxima, vamos, já passou, siga. E esses são os torcedores realmente, também os outros, mas que merecem de nós todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, mas como te disse, é nos momentos mais difíceis que nós gostamos de realmente que alguém nos dê a mão e nos diz, eu sei que tu és ser humano, eu sei que tu erras, quem nunca errou que atira a primeira pedra, às vezes parece que os jogadores de futebol não podem errar. Mas não é assim, nós somos seres humanos e como seres humanos que somos, vamos errar. E às vezes erramos muito e feio. E mais do que errar, ou melhor do que errar, é poder aprender com os nossos erros. E saber que a vida é como dizia o Michael Jordan, foi uma consequente erros que eu fiz que me permitiu, em determinados momentos, ser o jogador que acabou por decidir. Mas que falhou muito e feio. Portanto, faz parte, eles têm que aprender a lidar com isso, com as críticas. E quem não souber lidar com isso, não vai conseguir jogar futebol ao mais alto nível, porque acontece em todo lado. O Everton ontem teve uma falta que ela ia sair por pouco, mas ela ia sair. E ele foi na bola e espalmou. Então é um exemplo claríssimo disso, de aprender com os erros, principalmente os erros recentes, né, que ficam ainda remoendo. Então o Everton, acho que ele está se referindo especificamente ao Everton, que foi o cara que falhou de forma mais grosseira no jogo passado. E essa conversa de pedir apoio, pedir para os torcedores apoiarem, compreenderem que todo mundo comete erro, me parece em cima do erro do Everton. Embora o Piquerez também tenha cometido um erro, 2 erros, né? O erro que deu origem ao primeiro gol do Corinthians e aquela falta ridícula que ele bateu sem goleiro, ele bateu para fora. Mas ele deve estar falando realmente em cima dos erros recentes e pedindo apoio do torcedor. Eu não sei por que isso ainda é necessário, honestamente. E é necessário. Mas é porque uma parcela da nossa torcida parece que tem prazer em viver na tensão, fica causando tensão onde não é necessário, fica cobrando, sabe, quer se promover como, eu vou ser o cara que cobra, eu vou ser o cara que defende o Palmeiras, então eu vou cobrar desses caras. Os caras querem ser maior que o Abel, né? Acho que o Abel não está enxergando o que está acontecendo, então tem que ser eles os caras que vão fazer. E aí eles ficam incitando uma parte da torcida, que podem ser poucos, mas são barulhentos e tem um efeito, abre aspas para o Abel, terrível, fecha aspas. E é incrível como precisa ficar falando disso toda hora, e até hoje, mesmo com todos os resultados que esse grupo está conquistando. Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. Hoje o Palmeiras teve uma postura diferente nos minutos finais, conseguiu marcar um gol que sacramentou a vitória. E a pergunta que eu te faço é o que você conversou com os jogadores durante essa semana que o Palmeiras teve livre para treinamento, para que essa postura no final do jogo fosse diferente e não acontecesse o mesmo cenário da partida contra o Corinthians? E também emendando, qual a projeção que você faz para esses 3 últimos jogos do Palmeiras na fase de grupos e principalmente no duelo contra o São Paulo no próximo final de semana? Ele falou, né? Depois dos 87, eu vou estudar um jeito, ironicamente, né? Eu vou estudar um jeito de fazer o time não perder. E, de fato, o time teve uma postura diferente hoje para fazer o arremate da partida. Estou ganhando por um gol e vou continuar ganhando até por mais. Fez mais um gol. O que foi falado para o time durante a semana para
para jogar depois dos 87. Porque até os 87 é uma beleza, né? Depois dos 87 é que é o problema. Então, o que foi falado? Alguém tocou no assunto, né? Vamos ver o que ele responde. Olha, boa pergunta. Sabes, as equipas aqui chegam, como foi o Mirassol, chegou ali a meio de segunda parte, de segundo tempo, meio para o fim, era ou levo 2 ou 3 ou 4, ou vou à procura do empate. As equipas expõem-se, os laterais atacam os dois ao mesmo tempo, expõem-se muito. E nesse momento nós temos que entender que ou nós seguimos os nossos princípios defensivos e defendemos, não é defender a meia boca, é defender bem e poder transitar, porque há momentos em que nós estamos em pressão total e há momentos em que temos que entender o momento de pressionar ou de esperar para pressionar. E quando um adversário se expõe tanto, porque vai à procura do resultado, como foi este último resultado, e eu acho que as substituições, por exemplo, deste jogo foram bem feitas, porque o adversário estava a arriscar e metemos 2 jogadores que gostam muito e são muito fortes, por isso eu falo sempre nas características dos jogadores em transição, que é o Rony e que é o Breno. Não precisa ser o Abel Ferreira, né? Pô, os caras estão vindo com tudo para cima, estão deixando espaço, eu vou botar 2 velocistas. Então até o Gilson Kleina faria isso, né? Botou o Rony e o Breno Lopes. Podia ter colocado outros jogadores velozes, mas ele opta pelo Breno Lopes com uma instrução específica, que é também fechar o lateral esquerdo deles. E aí o Breno Lopes estava não só servindo como opção de contra-ataque, mas quando eles vinham em construção, ele acompanhava e formava uma linha de 5 para bloquear o flanco esquerdo deles. Então não precisa ser o Gilson Kleina para botar 2 caras espetados para correr. Agora precisa ser o Abel Ferreira para usar o Breno Lopes com essas 2 funções. São jogadores fortíssimos em transição e acho que nós fizemos o que tínhamos a fazer. O adversário começou a expor os laterais. Quem tinha que correr atrás do lateral esquerdo do adversário era o Hendrick. O Hendrick já estava um bocadinho desgastado. Metemos o Breno a fechar um bocadinho o lateral. Refrescámos na frente, deixámos estar os 3 médios e acho que nós defendemos bem, transitamos mas não digo que não foi um jogo difícil. Acho que, como te disse, a sensação que eu fico, sem ver o jogo agora, sem ver o jogo ainda, foi que foi a equipa que mais dificuldades nos criou. E a segunda pergunta que me estavas a falar era temos ainda um joguinho aí, o próximo não é contra o São Paulo ainda. É um jogo de cada vez. Com a Portuguesa. É assim que nós fazemos. Sabemos que este Paulistão é extremamente competitivo, as equipas preparam-se muito bem. Um jogo de cada vez. Ganhamos hoje, era o que queríamos, 3 pontos. Fizemos mais 3 golos, sofremos 1. Temos que continuar a trabalhar. Temos jogadores que estão a regressar, outros jogadores que infelizmente se lesionaram não por lesões, não por falta de qualidade do nosso trabalho, mas por questões que acontecem. Um dedo do pé partido nós não podemos controlar. O Bruno foi uma situação no joelho derivada ao gramado, por exemplo. O resto é preciso continuar com isto. Termos, quer a comissão técnica, quer o Núcleo Saúde e Performance, ter uma comunicação boa, direta, para perceber quais são os jogadores que podem estar ou não em risco, porque vocês veem, tanto como eu, a quantidade de jogadores que se lesionam neste início da época. Não é por acaso, é porque realmente há trabalho que tem que ser feito, há comunicação que tem que ser feita, há departamentos que têm que ser competentes, comissões técnicas que têm que entender o que têm que fazer, porque ainda faltam, estamos com quantos jogos? 10? Se fizermos 75 jornadas, imaginem quantos jogos, 75 jogos, mais ou imaginem quantos jogos ainda não faltam pela frente. E como vocês dizem aqui muito bem, quando chega aí setembro, outubro, é um momento que as equipas têm quebras e nós queremos ver se nos aguentamos até ao fim e vamos fazer todos os esforços que forem precisos para tentar aguentar esta equipa até ao fim inteira. E, por exemplo, como foi com o Veiga não teve a ver com nada com problema muscular, foi uma conjuntivite incrível, como é que nos deixou o Veiga durante algum tempo fora, perdeu algum condicionamento, mas felizmente está aí de volta para nos ajudar. Para terminar, gostaria de terminar como comecei, com uma palavra de solidariedade com Fortaleza. É um clube que eu gosto muito, é uma região que eu gosto muito, é um clube que tem, não estou a puxar saco a ninguém, mas acho que tem um presidente muito consciente e merece
todo o meu respeito e toda a minha solidariedade, e mais uma vez volto a reforçar, as entidades que estão responsáveis têm que, de uma vez por todas, ser exemplares nas consequências que têm que vir aí para que as coisas boas que se fazem no futebol brasileiro sobressaiam em função destas que quer para o interior, quer para o exterior, não são boas para ninguém, nem para mim, nem para o Palmeiras, nem para o futebol brasileiro, nem para a CBF, nem para ninguém. Portanto, pedimos, ou eu peço, sei que posso pedir alguma coisa, que as entidades tomem as medidas que tiverem que tomar. Fiquei triste também por não ver sequer o sindicato dos jogadores não dizer uma única palavra, mas pronto, como disse, eu sou o primeiro a errar, podemos sempre aprender com aquilo que fazemos e que todos possamos trabalhar para que quer o futebol brasileiro, quer a sociedade brasileira, mais lento ou mais rápido caminho para que ninguém fique assustado quando vêem este tipo de imagens. Está bem? Ele termina como começou, falando da situação do Fortaleza, e essa menção aí foi importante, né? Falou do sindicato. Apareceram 2 ou 3 sindicatos aí nos últimos anos se manifestando contra o Palmeiras, contra o Abel, e sempre em situações envolvendo o Flamengo. Claro, são sindicatos cujas sedes estão no Rio de Janeiro e são sindicatos políticos, né? E são entidades que servem a interesses específicos, não necessariamente aos interesses de quem eles dizem proteger, tá? Então o Abel, atento, fala assim, agora o sindicato não aparece, né? Muito bem observado, Abel. Cada vez mais afinado com tudo que envolve o extracampo no futebol do Brasil. Está cada vez mais esperto, cada vez mais consciente de como funciona cada engrenagem desse sistema tão complexo, né, que é o futebol brasileiro. Muito bem. Leve, né, o Abel, com a vitória. Talvez ainda ressentido com a entrevista passada, onde ele estava realmente muito áspero. E dessa vez ele sorriu bastante, foi didático, paciente, mostrou seu lado humano por 2 vezes, né, no início e no fim da coletiva, falando da questão do Fortaleza, muito necessária. Quero ver se algum técnico também mencionou isso agora nesse fim de semana. E ele vai fazendo seu trabalho de forma muito consciente, né? Sabendo que nós estamos só em fevereiro, que tem time para desenvolver ainda, que precisa apertar os parafusos, como ele gosta de falar, para o time chegar forte, bem azeitado na parte que realmente interessa da temporada. Pulamos mais uma fogueira. Tá virando rotina já, né? Empata um jogo que não é para empatar, ou perde um título, no caso do jogo São Paulo na Supercopa. O jogo seguinte tem que ganhar. Essa é a pressão de jogar e de viver no Palmeiras. Ele já sabe disso. O time ontem saiu atrás, deu a volta por cima, virou o jogo, ganhou com autoridade. É assim que a gente fica mais tranquilo para a sequência da temporada. Portuguesa, quarta-feira, e São Paulo, domingo. Essa é a semana do Palmeiras. A gente vai estar sempre muito atento aqui no Verdazo. A gente conta com a sua companhia. Então deixa o like no nosso vídeo. E, se possível, né, se você gosta do nosso trabalho, torne-se um padrinho do nosso projeto. www.verdazo.com.br/padrinho. Está aqui no QR Code, aqui embaixo de mim, aqui, né? O endereço também está escrito aí, é só você se tornar um padrinho do Verdazo. Muito obrigado a todos pela companhia, ótima semana, saudações alviverdes.